Estenda a mão para cá, Jesus, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus, maravilhoso eterno Pai, aqui está teu filho, meu Pai. Usa, meu Pai querido, a vida do teu filho, mediante a tua vontade, Pai. Fala conosco, meu Pai, nos dê a direção que nós necessitamos, ó Pai, para permanecer na tua presença, para caminhar, meu Pai, contigo, ó Senhor. Que a tua presença esteja conosco, meu Pai, através da tua palavra. Alimenta-nos, ó Pai, com a tua palavra, alimenta as nossas almas, ó Pai, nessa noite. E invada, Pai, e que diminua o teu servo, mas invada, Pai, a nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém com vocês? Glória a Paz do Senhor a Deus. todos que estão nos acompanhando aí na sua casa. Eu tenho certeza, convicção absoluta que Deus vai falar com você. Amém? Você deixa sentar em nome de Jesus, louvando e glorificando. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Já tem com ela aí. Se você não trouxe, já pode acompanhar a projeção. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. O livro de João, capítulo 14, versículo 16 e o 17. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Comprou? Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome dele. Amém. Eu fico muito feliz por chegar aqui e ver que você não perdeu a oportunidade de ouvir a palavra. Eu, como ser humano, fico muito alegre e contente. Imagina que eu lá. E você acha que ele não está te vendo? Eu não. Contrariamente, Glória a Deus. eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Feche seus olhos aí mesmo, coloque sua mão no seu coração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra está aqui, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai. Nós vimos, Pai, para receber, Pai, uma direção, Pai, do Senhor, ó Pai. E nesta noite, Pai, ó Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso, Pai, nos usa, Pai, nessa noite, Pai, para receber aquilo que vem do alto, que vem dos céus, que vem do Espírito Santo do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Às vezes tem situações que a gente se depara na nossa vida que eu creio que não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós aqui. Às vezes só Deus sabe como foi difícil para você chegar aqui, para não perder esse culto. Quantas dificuldades você passou no dia de hoje, no começo dessa semana. Às vezes o inimigo das nossas almas tentou te parar de todas as formas. Mas eu vou te dar uma palavra de Deus para você nessa noite. Sabe por que ainda você está de pé? Você já parou para analisar essa pergunta? Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por quê? Eu tenho uma resposta para você nessa noite. Porque o Espírito Santo do Senhor te abastece dia após dia. Dia após dia você está sendo abastecido pelo Espírito Santo. E às vezes nós não entendemos, às vezes até a pergunta que fica no ar: por que, Senhor? Por que eu vim aqui nessa noite? Por que eu ainda continuo a minha chamada, a minha missão, a minha caminhada? Eu tenho a convicção da parte de Deus que tem pessoas que até dizem assim: Senhor, é o último dia que eu louvo, é o último dia que eu prego, é o último dia que eu piso nessa igreja, é o último dia que eu ouço uma pregação. E não é assim conosco? E às vezes nós não entendemos por quê. Passa dia ou após o outro, nós ainda estamos de pé.
abastecido pelo Espírito Santo todos os dias. Se não fosse o Espírito Santo do Senhor, oh irmão. A Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 124, fala assim, ó, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Ô irmão, você não sabe a perseguição que é, você não sabe as lutas que passa no seu irmão da direita, no seu irmão da esquerda. Às vezes nós não sabemos o que está se sucedendo com a vida do nosso irmão da direita ou da esquerda, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E se nessa noite você chegou aqui para receber uma resposta, uma direção, sem sombra de dúvida, com certeza Ele vai falar. Você só está aqui porque o Espírito Santo do Senhor é na sua vida. Você não parou ainda porque o Espírito Santo do Senhor te abastece dia após dia. Você é abastecido, você é recarregado, porque o Senhor nos prometeu que enviar o Consolador. Ele ia partir, mas Ele enviou o Consolador e Ele enviou. A promessa dele Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir. Então fica firme, não importa o que aconteça, não para, não desista, persista, insista, vai até o fim. E às vezes nós passamos muitas lutas e às vezes não paramos para pensar. Às vezes a dor, o sofrimento vai tampando os nossos olhos. Às vezes a dor vai impedindo a gente ver que Deus sempre esteve ao nosso lado. A Bíblia nos conta uma história de uma serva escrava chamada Agar, lá no livro de Gênesis. Ela foi uma serva de Sara e de Abraão, uma escrava. E a Bíblia nos conta a história que ela caiu numa cilada do destino, podemos assim dizer. Ah, mas por que, irmão? Porque ela era uma escrava, ela recebeu uma missão de ser barriga de aluguel de Sara e de Abraão. E assim foi-se. Com certeza ela não teve escolha, porque ela era uma escrava. E assim foi-se, ela foi escrava, foi barriga de aluguel, teve o filho de Abraão. E quando menos ela imaginava, ela foi lançada para fora. Ela foi descartada. E assim, na nossa vida, não é diferente. Quantas vezes nós não somos descartados? Quantas vezes nós não somos colocados de lado? Ô irmão, é quanta perseguição, quanta luta, quanta angústia, quanta tribulação. Todos nós temos um chamado, seja para servir lá no nosso trabalho, no ministério, no dia a dia e na rua. Deus te deu uma missão. E às vezes não é assim. Enquanto está servindo, enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde, enquanto está falando sim, 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 agora experimenta falar não. Experimenta falar não lá no seu trabalho. Experimenta cair no fundo de poço, ficar sem dinheiro, para você ver se você vai ter aquelas mesmas amizades, para ver se aquelas pessoas que eram assim com você, estamos junto, vai continuar. E assim se sucedeu na vida dessa escrava. E quando menos ela esperava, ela foi descartada. Abraão pegou ela, pegou o filho. A Bíblia nos conta a história que ele deu água, deu pão, vai embora. Ô irmão, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus viu. Repita comigo. Deus viu. Deus viu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino.
Mas quando Deus entra em ação, Deus vai lá e arranca a venda, abre os olhos, e Deus fez ela enxergar um poço, e Deus enviou anjo. E aí, a situação que era de tragédia, a situação que era de morte, a situação que era de sofrimento, de dor e de angústia, Deus abriu a visão e mostrou a água, mostrou a solução, mostrou a saída. E você, se você não acredita que Deus é na sua vida, irmão, meu irmão, minha irmã, você só está aqui hoje, nessa noite, porque todos os dias você é abastecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e te abastece todos os dias, dia após dia. Ele vem e injeta o combustível, porque quem aqui nunca disse: hoje é o meu último dia, hoje é o meu último dia lá naquele trabalho, hoje é o meu último dia assim, assado, hoje é o último dia que eu piso numa igreja. Mas Deus te renova nessa noite, através do Espírito Santo do Senhor. Nessa noite Deus está derramando do alto o renovo para as nossas vidas. Creia, acredite, insista, persista até o fim. Eu não canso de me repetir que Deus é contigo todos os dias. Deus é contigo todos os dias. Esses dias eu parei para fazer uma autoanálise. Eu falei comigo, conversando comigo mesmo. Quem é assim também? Conversa com você mesmo. Eu falei assim: meu Deus, todo dia eu tenho que repetir para mim mesmo que Deus é comigo, mas eu sei que Ele é comigo. Mas nós, seres humanos, é necessário a gente repetir para a gente mesmo, é necessário eu repetir para vocês todos os cultos que Deus é na sua vida, porque se Deus não fosse na sua vida, você nem estaria aqui. Então, a sua missão não acabou. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim: eu vou largar, eu vou jogar a toalha, eu vou largar as redes, mas a tua missão não acabou. A tua missão não acabou. A tua missão não acabou. E nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre a vida de um servo. De um servo de Deus que tinha tudo para dar certo. Ele era improvável de dar errado. Sabe aquela pessoa que você fala assim: não, essa pessoa é impossível. É impossível essa pessoa dar errado. Uma que ele foi escolhido desde o ventre. Outra que ele já foi consagrado e foi o homem mais forte que a Bíblia descreve. Quem sabe o nome dele? Isso aí, vocês é bom mesmo. Você está ligado? Juízes capítulo 16. Glória a Deus. Juízes capítulo 16. Hoje nós vamos aprender um pouco com Sansão sobre Deus nos renova, Deus nos abastece. Ah, irmão, mas é verdade? É assim. Você só está aqui porque você foi abastecido pelo Espírito Santo. Porque tem pessoas aqui que dizem assim: ó, hoje eu não aguento mais. Hoje eu não suporto mais. Senhor, se o Senhor não fazer, se o Senhor não socorrer, se o Senhor não enviar, acabou, para mim acabou. Deus viu o teu coração. Juízes 16, 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-te-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus meus 2 olhos. E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Nós estamos falando de um escolhido de Deus desde o ventre. O
Por isso eu digo para você, eu digo para mim, eu digo para você, irmão, se atente no que a palavra de Deus nos ensina. Se a sua missão não acabou, Deus não cumpriu o seu propósito, de uma forma ou de outra, Deus te escolheu, vai até o fim, mas vai obedecendo a Deus. Aleluia. Deus escreveu o melhor para mim e o melhor para você. Deus tem o melhor, os planos de Deus para mim e para a sua vida. São incompreensíveis aos nossos olhos, incompreensível a nossa vista, mas obedeça. Hoje nós vamos aprender com um escolhido de Deus, Sansão. Aquele que nasceu já sendo um milagre. Por quê? A mãe de Sansão era estéril. Era uma serva de Deus, com certeza, porque quando a gente analisa aqui a história de Sansão, o anjo desceu e entregou a bênção, entregou o milagre. Então era uma crente, era assim como eu e você, era uma crente, uma serva de Deus. E quando Deus abençoa, quando Deus dá o aval para a bênção chegar, o anjo vem e traz a bênção. E ele trouxe a bênção dela. Sansão foi a bênção. Ela era estéril, não podia engravidar. Quem é mulher aqui sabe, um dos maiores desejos de uma mulher não é ter um filho. Não? Quem quer filho aqui? Vou profetizar. Glória a Deus. Aleluia. E Sansão, irmão, foi o escolhido de Deus desde o ventre. Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre ele já foi separado, a Nazireu de Deus. Mas quem é separado, quem é escolhido, tem que entender. Você não pode levar uma vida de qualquer jeito. Você não pode levar uma vida de qualquer maneira. Ah, irmão, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Mas se Cristo vive em mim, agora eu não vivo mais eu. Paulo bem dizia: Cristo vive em mim, agora eu não vivo mais eu. Você pode fazer? Pode. Você pode fazer tudo. Paulo bem disse: posso todas as coisas, mas tem coisas que não me convêm. Deus te escolheu, Deus te separou. Sabe o que significa ser santificado? Ser separado. Você é um escolhido, você é separado. Sansão era um escolhido, Sansão era separado. Sansão não podia tocar em animal morto. Sansão não podia beber bebidas à base de uva. Tinha regras a seguir. E Sansão, desde o ventre escolhido, era um improvável de dar errado. Era um improvável. E ele cresceu. E ele foi crescendo, quebrando regras, quebrando princípios, obediência. O que Deus mais quer é obediência, obedeça. Deus te escolheu, Deus te separou. Você não pode ficar perambulando aí por qualquer lugar. Você é um separado, você é um escolhido. Agora, se eu e você cair no novo normal, é normal. Não, é normal. Ir em festa mundana é normal. Isso aqui é normal. Fica com o seu normal. Você vai ver para onde vai. O seu normal. Você é um escolhido. Você é um separado. Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu ainda te mostrarei. Não é qualquer lugar que você pode pisar a planta do seu pé. E Sansão não estava entendendo. Sansão não entendeu isso. E Sansão cresceu numa rotina de quebrar princípios. Era proibido, até os dias de hoje é proibido o povo de Israel e se casar com mulheres, com pessoas de outras culturas, de outra nacionalidade. Até os dias de hoje não é costume. E Sansão não estava entendendo. E Sansão foi escolher uma mulher filisteia, do povo inimigo, quebrando
A Bíblia fala que ele rasgou um leão ao meio. Ele era tão forte, o Espírito do Senhor se apossava dele, de tal maneira que ele rasgava ao meio. A Bíblia fala que com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens. Forte, guerreiro, corajoso. O Espírito Santo do Senhor se apossava dele, e ele rasgava o leão ao meio. E conta que no meio do caminho, um filhote de leão veio ao encontro, e ele rasgou o meio, e os pais, a mãe e o pai, nem viram isso, e jogou lá do lado. E na volta, ele quis ir lá ver o leão morto, mas ele era nazireu, consagrado a Deus. Naquela época, os votos de nazireado, ele tinha alguns princípios, e não podia tocar em animal morto. E o que o diabo faz comigo e com você? Ele maquia situações. Ele foi lá, plantou uma colmeia de mel no animal morto, na boca do leão. Vai lá, a boca do leão está cheia de mel. Aí Sansão vai lá e pega na boca do leão e sai comendo, ainda dá para os pais. Ali ele já começa a quebrar os princípios de Deus. Através disso, ele já foi, com as minhas palavras, conjecturando, já foi falando assim: não, os princípios de Deus eu obedeço quando eu quero, quando me convém. Quando não me convém, eu pego essa folha, não, isso aqui não me serve, aí eu rasgo. Ah, não, isso aqui, a bênção, receba a sua chave, receba a sua casa. Não, isso eu quero. Campanha, eu quero. E pôr a palavra de Deus em prática, no dia a dia, na rua. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Estou mentindo? Mas e lá fora? Mas uma coisa da parte de Deus eu tenho para te dizer: irmão, se esforce. Se esforce para ir até o fim. Vai ficar cada vez mais difícil. Se o Espírito Santo do Senhor te abastecer todos os dias você vai sentir vontade de parar, de desistir, de jogar a toalha. Mas o Espírito Santo do Senhor te abastece todos os dias. Mas entenda que servo de Deus, escolhido de Deus, tem que cumprir princípios. Se eu sou crente, Jesus bem fala lá numa parábola em Lucas 18. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Crente que não ora não tem força. Crente que não ora perece. Sem santificação, Hebreus fala: ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? É entender que você é um escolhido, que você é um separado, que você tem que santificar a tua vida. O Espírito é santo, o próprio nome diz. E aí, através disso, Sansão foi quebrando regras, quebrando princípios. E chegou um dia que ele se meteu. Tem pessoas, então, irmão, posso falar? Tem pessoas que acham que a vida dela está tão boa, acho que a vida dela está andando no caminho assim, aí ela fala assim: não, minha vida está tranquila demais, vou arrumar um problema. Será que não parece assim? E Sansão foi lá e arrumou uma esposa chamada Dalila. Mal sabia ele o que ia acontecer com ele. Mal sabia ele que os olhos deles iam ser furados. E ele começou a descobrir o coração. Começou a abrir o coração. Posso falar algo para vocês? Tem coisas que é só você. Tem coisas que é só você. Aí você pega e sai falando para vizinho, sai falando para amigo. Não convém. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo para ele, que ele vai te honrar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, não fuja do encontro. Deus marcou um encontro. Não fuja do encontro. Deus falava assim lá no Éden: Adão, cadê você? E Adão escondeu. E às vezes Deus está falando: filho, filha, meia-noite e meia. E o filho e a filha rompem. Não fuja do encontro.
E Sansão não estava entendendo nada da situação. Ele fazia o que ele bem queria. Ele era forte. Quando ele pegava leão, ele rasgava ao meio. Quando ele vinha os inimigos, ele despedaçava. E às vezes assim não é comigo e com você. Não. Assim como eu venci antes, eu vou vencer agora. Mal sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha. Tem pessoas que nem se toca que o Espírito Santo do Senhor já se retirou. E Sansão, lá no versículo 20, 16, 20, acontece isso. E Dalila seduziu ele, e ele contou o segredo, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém? Uma das primeiras coisas que o inimigo faz é furar os olhos, arrancar a visão de uma pessoa que está com o Espírito Santo cada vez mais se afastando. Aí o inimigo vem, fura os olhos, amarra com cadeias, pôs Sansão para moer no moinho. Quantas pessoas estão precisando ser libertas? Quantas pessoas estão necessitadas de libertação, que estão presas nas algemas do diabo, estão presas em vícios, estão presas em muitas coisas que Deus te chamou para ser livre. Se Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem que pagar preço, irmão. Quem lembra? Tem que pagar preço. Quem lembra que o pastor pegou aqui? Tem que pagar preço. Nada é de graça, tudo tem um preço. Jesus pagou o alto preço, mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, irmão? Permanecer, vai até o fim, não desista. Não abandone a sua missão, não largue a rede. Deus te escolheu, Deus te chamou. Ah, mas não tem jeito para mim. Tem sim. Ah, irmão, mas eu não consigo, eu estou fraco. Deus fala assim, ó, ao fraco: filha, você está fraco. Tem situações, sabe o que tem que acontecer? Nós temos que se esvaziar de Deus. Aí as nossas forças vão embora, aí Deus vem com as forças dele. Aí ele fala assim: agora é comigo. Agora o eu sou vai te fortalecer. Agora o eu sou vai te levantar. Agora o eu sou vai te curar. Agora o eu sou. O eu sou. Ele fala assim: eu sou, eu não acho, eu sou. Eu sou contigo todos os dias. E é Ele que te abastece. Você só está aqui de pé hoje, nessa noite, é porque o Espírito Santo do Senhor te abastece dia após dia. E às vezes você nem entende. Ah, porque eu não parei ainda? Ah, porque eu não desisti? Ah, eu já joguei a toalha, não sei o que eu estou fazendo aqui. É o Espírito Santo do Senhor que é contigo, te fortalecendo. Mas abra os olhos, entenda de uma vez por todas. Sansão não estava entendendo. Sansão quebrava princípios, quebrava regras. E aí ele foi chegando num momento a qual o Espírito Santo, ó, e ele disse assim: ó, eu vou me levantar, e como antes. Mas mal sabia ele que o Espírito Santo já tinha, ó, se retirado. Mas nessa noite Deus vai renovar. Nessa noite Deus vai te renovar. Nessa noite Deus vai te alcançar aí na sua casa. Nessa noite Deus está falando contigo: meu filho, minha filha, não desista. Eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Sansão, ele pediu. Assim como Deus é tão misericordioso, assim como Deus é tão maravilhoso, Sansão falou assim: Senhor, mais uma vez só, Senhor. Mais uma vez só. Me fortalece mais essa vez.
Mais uma vez eu me vingo dos meus inimigos, mais uma vez. E ele clamou ao Senhor. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor não é aquele que, você me desobedeceu, você quebrou o princípio. Quando você abre o coração de verdade, quando você abre o coração com sinceridade, reconheça. Tem pessoas que eram para estar muito mais longe, mas não reconhece. Tem pessoas que eram para estar voando voos muito mais longe, mas não reconhece. Eu sou assim, eu nasci assim, e vai morrer assim. E vai para onde? Quem sabe me dizer? Quando a pessoa fala assim, igual aquele ditado, pau torto que não se endireita, mais ou menos por aí, não é? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Jesus pagou o alto preço por mim e por você. Para tudo ele tem jeito. Para tudo ele tem jeito. Me fala uma coisa que Jesus não dá jeito. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus cura a visão, Jesus cura o paralítico, Jesus troca o coração. Jesus fala para a morte assim, vem para fora. É uma ordem. Jesus cura a paralisia. Em certo momento teve um pai que falou assim: Senhor, me ajuda na minha impiedade. Jesus ajuda na impiedade. Jesus dá sabedoria. Jesus dá força. Jesus renova as forças. Jesus te renova nessa noite. Jesus renova as tuas forças nessa noite. Mas como está o seu coração? Seu coração está sensível? Porque tem situações que a dor, o sofrimento, ela tem dois caminhos. Ou ela te leva para mais próximo de Deus, ou ela te afasta para cada vez mais longe de Deus. Mas aí eu e você temos que entender o que a dor e o sofrimento faz com você. Porque tem pessoas que, se Deus não causar uma tempestade, não ora de madrugada, não se aproxima dele. Quando as coisas estão boas, esquece. E aí, quando as coisas apertam, aí leva. Então, quando Jonas foi para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive. A Bíblia fala: Deus enviou uma tempestade no mar. Então, tem situações que é Deus que envia para endireitar. Deus te ama tanto. Tem situações que Ele envia até tempestade na sua vida, para te colocar no centro da vontade dEle. Para te colocar no centro da vontade dEle. Porque tem pessoas que estão achando que a nossa vida é dessa terra. A nossa vida é passageira. Nossa vida é passageira. Fecha o olho aí. Fecha o olho todos. Lembra de 5 anos atrás? Lembra de 10? Um instalar de dedo. Um instalar de dedo. Meu filho Leonardo está lá na escolinha. Eu lembro do dia que o médico estava tirando a minha barriga. Aqui, nítido. Já se passaram 12 anos. E parece que foi ontem. A vida, e às vezes nós estamos perdendo com tanta coisa fútil, perdendo tempo com tanta coisa que não faz sentido, e deixando o principal. Irmão, qual é o principal? Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. E lá no livro de João fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então a palavra é viva e eficaz. Então ouça o que a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Tem pessoas que levam com afronta, mas Deus, mesmo Deus te corrigindo, um pai que ama um filho, ele corrige. Um pai que ama um filho como Deus te ama. Às vezes tem situações que Deus tem que nos dar um chacoalhão para ver se a gente entra no prumo de novo. Jesus falou assim: Pedro, pode vir. Pedro, pode vir. E Pedro foi, desceu do barco e foi. Começou a caminhar e afundar. Mas por quê, irmão?
tinha fé? Pedro não conhecia Cristo? Eu digo isso, ó, Pedro perdeu o foco. Porque se Pedro não tivesse perdido o foco que era Jesus, ele não tinha olhado para a tempestade da direita, não tinha olhado para a esquerda, e ele tinha continuado no centro da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus. E se Deus está falando com você nessa noite, é porque ele quer te ver no centro da vontade dele. Não faça como Sansão. Sansão cumpriu o seu ministério, o propósito de Deus foi cumprido, mas ele foi cego, ele serviu de chacota dos outros, mas ele cumpriu a missão dele. E a missão, o nome dele está lá no livro de Hebreus, nos heróis da fé. Mas Deus te escolheu desde o ventre. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já sabia qual era a cor dos seus olhos, qual era a cor, quantos fios de cabelo você tinha. E Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para ser um vencedor. Mas dependendo das decisões, das desobediências, às vezes a nossa vida vai. Deus ele escreve as maiores coisas para a gente. E as nossas decisões servem como borracha da vida e vão apagando os planos de Deus e escrevendo os nossos planos. Mas os planos de Deus são maiores do que os meus, maiores do que os seus. Você coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então creia que Deus vai te renovar.